essa quarentena, porque nós temos um grande ídolo com a gente aqui de novo, ele que se tornou youtuber, ele que ficou mais famoso do que já era, o nosso Gerson Canhotinha 70. Gerson, meu grande amigo, um prazer imenso te receber aqui novamente. Tá tudo bem? Tá dando para sobreviver aí na quarentena? Tá com bastante gente aí para te ajudar? É verdade, Paparazzo. Estou aqui na quarentena, né? Um tempo, fiquei uns 10, 12 dias em casa, negócio complicado, nunca lavei tanto prato e copo na minha vida, tá certo? Agora estou começando a sair aos poucos, estou vindo aqui no estúdio, né? Com Patrícia, com o Ricardo, com o Ricardinho, com a Juju, para a gente continuar na nossa tarefa, que é árdua, mas estamos juntos. Deu um pouco de medo no início, Gerson? Você nunca viveu, você nasceu um pouco antes de acontecer a Segunda Guerra, mas você nunca viveu em um momento, acho, de pandemia, numa coisa como essa, da forma que está sendo, de quarentena. Deu um pouco de medo no início, até por você, olha, eu falo você, eu falo senhor, eu gosto de falar você porque, nós já somos amigos. Você, eu também sou grupo de risco, você pela idade e eu porque eu tenho uma bariátrica. Então, eu sinto medo, não saí de casa até agora. Como é que você fez para vencer esse medo e se você sentiu realmente esse medo? Realmente todo mundo sente, e a gente também, né? A gente por várias razões, e a principal dela é que são 79 anos dando chance aí, não, para baixo para cima. Na rádio, por exemplo, eu faço, lá na Rádio Tupi, às vezes eu faço por telefone, mas às vezes eu tenho que ir lá, porque todos vão, eu tenho que ir de uma maneira ou de outra, mas a gente procura, né, um gel, uma luva, uma máscara, cada um, de repente, você liga a televisão, cada um infectologista desse fala uma coisa, aí é complicado, aí você em casa é paranoico, você fica desesperado. Então eu ligo lá, vejo filme pra caramba, tiro do outro, às vezes vou dormir 1h30 da manhã, 4 horas acordo, aí não tenho mais o que fazer, volto para a televisão, quer dizer, é um negócio de maluco, eu que não estava acostumado a isso. Igual a isso aí, eu honestamente nunca passei. Teve aí AIDS, esse negócio essas gripes todas aí, mas desse jeito, no mundo, eu nunca vi, porque eu não peguei a época da espanhola, que matou também milhares de pessoas. Agora, o problema, Paparazzo, é que isso é um vírus que você não tem como reagir a isso, porque não tem uma vacina, até agora, tomara que descubram aí. Mas até então, quantos já morreram no mundo? A França, por exemplo, demorou a acreditar, olha quantos morreram lá. A Itália, quer dizer, é um problema que você não sabe de onde vem e como vem. E aí você não acredita. Vai para a rua e pega uma porcaria dessa e ainda passa para os outros. É um negócio muito complicado, cara. Vou te falar, a gente está abordando esse tema contigo, que é um cara muito esclarecido, que eu gosto de conversar, porque não dá para a gente falar só de futebol nesse momento. Eu vou te falar que eu estou muito preocupado, porque hoje a gente já começa a escutar das lojas madeirando tudo, né? Fechando tudo, colocando madeira, fechando tudo, saques, coisas acontecendo, invasões, e a gente fica preocupado aonde tudo isso vai chegar. E começou inclusive lá nos Estados Unidos, eles madeirando tudo lá, e hoje Estados Unidos é centro e tem tudo para o Brasil. Se o problema do Brasil não se tornar o epicentro, eu te digo mais, é porque a gente não tem teste suficiente para dizer que as pessoas têm ou não. Porque se a gente tivesse teste suficiente, já era epicentro já quase que junto com os Estados Unidos. Mas vamos lá, Gerson, vamos tentar falar de coisa boa. Eu queria aproveitar o ano de 2019,
que você teve um vídeo aqui no canal que está batendo 600 mil visualizações, que foi o Gerson largou o aço. Largou o aço em quem estava criticando o Jorge Jesus e você avisou que o trabalho era bem feito. A sua análise agora, que hoje nós temos aí o Neto, craque Neto, voltando atrás e dizendo que está dando a mão à palmatória e dizendo que o Jorge Jesus realmente lavou a égua, rebentou. A gente tem o Carlos Alberto pedindo desculpa para ele na televisão ao vivo na Fox. A gente tem uma série de comentaristas que criticaram hoje elogiando. A gente tem o Tite elogiando o trabalho do Jorge Jesus na hora da convocação. Virou uma realidade, bateu todos os recordes, mas eu queria agora que o Gerson largasse o aço, porque foi o Gerson que lá atrás, com todo mundo, João Santana, todo mundo falava do Jorge Jesus, você falou que ele era diferenciado. É verdade, é porque ele vem de um futebol diferenciado também, ele vem do futebol europeu, tá certo? E ele trouxe essa dinâmica do futebol europeu de hoje, tá? Que antes não tinha, nós tínhamos, depois apagou um pouco e a Europa cresceu. Então ele trouxe, né? Ele está resgatando isso para o futebol brasileiro. Então ele trouxe esse dinamismo, né? E implantou aqui. Primeiro que ele é um bom treinador, já falado, né? Lá na Europa, pelo menos em Portugal, ele ganhou com o Porto, ele ganhou com o Benfica, e agora querem que ele volte, tá certo? Bom, então ele veio e trouxe isso. E um detalhe importante, o time do Flamengo acreditou, o jogador acreditou no trabalho dele, e ele modificou a dinâmica do time do Flamengo. O centroavante do Flamengo, que foi goleador em duas decisões, né, em 2 campeonatos, ele vem marcar aqui junto do quarto zagueiro. O quarto zagueiro, de repente, está fazendo gol num cruzamento do lateral direito. Onde você viu isso aqui no Flamengo em épocas passadas? Só muito lá atrás. Tá certo? Tempo do time do Zico. O time do Zico fazia isso. Mas e de lá para cá? Fala para mim. Ninguém. Então ele trouxe. E ele dialoga com os jogadores. Ele argumenta com os jogadores. E quando você acha que não dá, ele pega o cara por aqui e sacode o cara e empurra o cara para dentro do campo, para fazer aquilo que ele quer e que ele treinou. Então por isso que o Flamengo foi destaque no ano de 2019. E eu cansei de dizer no meu canal e aí no teu canal, não, do Paparazzi, exatamente isso, que vai ganhar tudo se você não abrir o olho rapidinho. Ele bota a taça do campeonato embaixo do braço e vai embora. Foi o que aconteceu. Ele botou a taça do campeonato brasileiro embaixo do braço. Campeonato carioca não vou nem discutir. Botou embaixo do braço. O Gabigol botou a taça de campeão de artilheiro embaixo do braço e foram embora. E nós ficamos discutindo aqui que nem um monte de manés aqui. Discutindo quem vai cair e quem não vai cair. Foi isso que aconteceu. E depois que terminou o campeonato, eu ainda falei isso. Olha aqui, se continuar o que está aí, vai para 2020, vai continuar a mesma coisa. Eles vão ganhar o Campeonato Carioca, eles vão ganhar o Brasileiro, vão ganhar o Sul-Americano e vão para o Campeonato Mundial e esse ano ganha. E esse ano ganha. É só não acreditar. E depois, vai falar o quê? É isso, cara. Você acha mesmo, Gerson, que esse ano, se for para o Mundial de novo e deve ir, né, se tivermos campeonatos, né, se a gente conseguir vencer o maior das disputas que a gente tem agora, que é esse mal que nós falamos duro, você realmente acredita que o Flamengo chegando, ganhando uma Libertadores e chegando lá agora, o Flamengo possa ganhar? O Liverpool, por exemplo, já não continuou o mesmo trabalho do ano passado. O Liverpool já ficou pelo caminho.
O Liverpool já ficou pelo caminho, ou seja, o atual campeão mundial já ficou pelo caminho, já não vai para o Mundial. O Flamengo segue no seu caminho. O Flamengo, aproveita e você comenta com a gente que a gente não teve um pós-jogo junto depois daquela final do Mundial. Você já analisou essa situação toda do Flamengo, do que aconteceu, e o Flamengo, o que ele trouxe de jogadores esse ano e como ele está preparado realmente para esse novo desafio? Eu acho que está preparado, né? Porque ele já está preparado. Né? E outra coisa, ele está se reforçando. Ele está colocando cada vez mais no elenco, né, um reforço muito importante desses jogadores que estão aparecendo aí. Eu também digo o seguinte, se até lá ninguém de olho grande pegar alguns jogadores do Flamengo, ou até levarem o treinador do Flamengo, tudo vai acontecer com a melhora impressionante desses jogadores que foram contratados agora, que são excelentes jogadores. Mas a base, que eles vão buscar na base alguns também. Então o elenco, aí você pode até dizer, bom, mas o elenco vai inchar. Não, não vai inchar. Não vai inchar. Vai inchar de grandes jogadores, de bons jogadores, que você olha para o banco, né, e olha para dentro do campo, você não tem diferença, você não vê diferença. Estou discutindo tecnicamente, não estou discutindo taticamente, porque os que estão esperando, tá certo? Jogam ou treinam taticamente o mesmo do que aquele que está jogando. Não muda nada. Agora, o Campeonato do Mundo, por exemplo, o time do Flamengo não jogou no último jogo contra o Liverpool o que jogou durante o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Sul-Americano. Não jogou. A Libertadores não jogou. O time do Flamengo foi outro. Por exemplo, o Gerson. Não, eu estou dizendo a última partida. O Gerson não jogou bem as partidas tanto da Libertadores quanto do Campeonato Mundial. Tá certo? Entrou o Diego, que jogou pra caramba. O ataque, o meio do campo não funcionando, o ataque perde muito. E um outro detalhe também, o Flamengo nesse último jogo se perdeu na marcação. Ele não tinha que entrar preocupado, tá certo? E marcar Mané, e marcar o Antônio, Pedro, não interessa. Quem tem que ser marcado sou eu, que eu sou bom. Você é muito bom, mas eu sou bom. Por que eu tenho que correr atrás de você e você não tem que correr atrás de mim? Vou citar um exemplo aqui. Quando, por exemplo, eu estava no Botafogo, tá certo? Aí, depois vou citar no Flamengo. Eu estava no Botafogo. Aí a preleção arrumava tudo, o treinador e tal. Da meia direita para a ponta direita, não tinha esquema. Ué, mas o Mané não joga? O Mané não tem que estar inserido nesse esquema tático? Deveria, mas não estava. E nunca esteve. E nem na seleção brasileira em 58 e 62. Daqui para cá era uma outra história. No Flamengo, quando eu jogava no Flamengo, o ataque era Joel, Henrique, Dida e Babá. Zagallo já tinha saído. E o Babá. Eu e Carlinhos no meio do campo. Carlinhos Violino. Tá certo? Aí, o que a gente fazia? Naquela época era 4-2-4. 4-3-3 só jogava o Botafogo por causa do Zagallo. Tá certo? O que a gente fazia? Aqui, não vem não. Fica aí. Até aí. Aqui nós vamos nos virar aqui, cara. Somos 6. 4 e 2, 6. Para marcar quantos deles? Quantos deles? Se você é apertado aqui atrás, você passa para frente. Passando para frente, ótimo. Vamos nos virar aqui. Pelo menos a nossa defesa não vai ser atacada. Agora nós temos que atacar. A bola vai chegar aí. Aí você metia a bola num Dida,
pode largar lá na mão dele que ele vai fazer o gol. Então você tem que acreditar naquilo que você tem. Como é que eu vou sair de um campeonato carioca, tá certo? Ganhando todo mundo, antecipadamente. Entro no campeonato brasileiro, que é um dos piores campeonatos do mundo, que ninguém tem essa distância que a gente tem de um estado para outro, tá certo? Arrebentando todo mundo. Entro no Sul-Americano, entro na Libertadores, explodindo com todo mundo. Chego na final. O que eu tenho que fazer? Tem que jogar, cara. Que se dane o Liverpool. Eu vou para dentro deles. E o Flamengo pecou aí, que não foi para dentro deles, com o toque de bola, tá certo? Que ele fez nesses campeonatos todos que eu citei. Por isso é que eu estou dizendo, de repente até, nesse próximo campeonato que já está batendo as nossas portas, estou dizendo Mundial, quando o Flamengo chegar lá, já vai chegar num outro patamar, num outro pé mais tarimbado para essa disputa, discutindo mais em campo, vamos sair daí de trás, vamos para frente, e mais esses que estão chegando agora, esses que estão sendo contratados. Tomara que seja isso. Eu estou com um convidado, convidei algumas pessoas aqui para te fazerem perguntas, pessoal que também tem canal. Esse meu amigo, ele tem um canal grande jurídico, né? O Pedro, o professor Pedro Barreto, ele tem um canal jurídico grande, né? Mas ele é flamenguista fanático, viaja muitos jogos e agora tem um novo canal, Conect Flamengo, para falar também com a gente, né, sobre tudo isso. E eu queria dar uma oportunidade para a gente fazer uma pergunta aqui agora, vou convocar ele aqui, o doutor Pedro. O Pedro, ele falou que o Flamengo vai ser campeão do mundo, tá? Sem áudio, peraí. Olá, Gerson, tudo bem? Tudo bem, né? É um prazer poder falar com você. Eu tenho uma pergunta bem bacana para compartilhar com você, mas antes dela, eu não posso perder a oportunidade de te agradecer. Pedro, tá dando retorno aí. Que você fez pelo futebol brasileiro. Pedro, tá dando retorno aí. Tá muito alto. Tá dando retorno no áudio aí. É porque aumentou aqui um pouco, não estou escutando ele. Tá bom. Continuo não escutando. Consegue me escutar agora? Agora sim. Será que vai dar? Agora tá legal. Pode falar. Consegue me ouvir? Tentei, mas deu uma travadinha aí. Fala aí. Bem, deixa eu te fazer uma pergunta, daqui a pouco ele volta aí. Gerson, vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta com relação à sua expectativa para esse ano ainda, com tudo que está acontecendo. Você acha que daqui a pouco deve-se colocar os jogadores? Você acha que vai ter uma questão de arriscar os jogadores ou não? Colocando para jogar sem público. A ideia do Flamengo, por exemplo, é voltar o mais rápido possível, colocar público, sem público, né? O estádio, portões fechados, com 30 dias e depois vai aumentar 15 mil pessoas, 30 mil e depois público completo. E ainda assim, 100 pessoas acima de 60 mil. Minha pergunta para você: você acha arriscado ou não tem jeito? Tem que agilizar isso aí, senão a gente não vai encontrar data. E aí, também eu aproveito para te perguntar qual seria o seu formato ideal, o seu calendário. Tenta alongar até janeiro ou adapta ao calendário europeu? Olha que isso vai ser um problema. Porque, de uma maneira ou de outra, acho que eu sempre disse isso. E, por exemplo, ano de Copa do Mundo é um ano atípico. Você tem que pegar o campeonato, o calendário brasileiro e virar para a Europa. Parou lá, para aqui. Começou lá, começa aqui. Porque a nossa seleção é europeia. Está todo mundo lá. Senão dá esses enguiços aí.
Você vai convocar, o cara está jogando, aí o cara machucou lá, vem para cá, não pode vir para cá, volta para lá, essa confusão toda. Acho que ainda mais agora. Eu, por exemplo, acho que estão dizendo aí que o presidente da Federação Carioca, assim que abrir, né, puder jogar, ele inicia o Campeonato Carioca. Então, vamos admitir que isso seja em maio, junho. Já é metade do ano. Já vai entrar o Campeonato Brasileiro. No meu modo de ver, deveria fazer o seguinte. Entrou no Campeonato Brasileiro, na época do brasileiro, começa o brasileiro. Mas o brasileiro esquece o que aconteceu, como se não tivesse existido o primeiro turno e um pedaço do segundo turno do Campeonato Carioca. Sabe por quê? Porque se continuar o Campeonato Carioca, daí para frente, você vai empurrar tudo lá para frente. Empurrou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro vai ter que ser empurrado, Sul-Americano, tá certo? Libertadores, Campeonato do Mundo, aí vem eliminatórias, tá certo? Que você vai empurrando, vai cair aonde? Já empurraram a Olimpíada para 2021. Quer dizer, para onde vai isso? E as eliminatórias? Eu acho que começou. Tem que sentar para resolver. Porque empurrar com a barriga é muito fácil. Agora, e quando terminar o empurrão? Como é que vai? Tem um precipício aí, ó. Tá tudo diferente. E um outro detalhe também. A gente tem que esquecer uma série de coisas. Tá certo? E ainda no meio disso tudo, tem o seguinte. Os clubes vão tirar 25% do salário dos jogadores. Os jogadores não querem aceitar. O clube está endividado. O clube não está recebendo patrocinador. Não pode pagar. Como é que faz? O Flamengo já disse, vou pagar esse mês. O mês seguinte não, porque não recebi. Aí o patrocinador diz, eu não pago porque eu não estou aparecendo. Como é que faz isso? Isso está tudo dentro dessa história toda aí. E como é que faz para resolver esse problema todo? E ainda pior, vou colocar essa no seu colo. E o pior é que o teu treinador, tá certo? O português, Jesus, está em Portugal. E o contrato dele está terminando. E se terminar antes de começar o campeonato carioca, ou seja lá, o campeonato que for, porque vai terminar o contrato dele. Como é que faz? Está a discussão aí. Ele quer 7 milhões de euros. Eu acho ele um belíssimo treinador, deu o maior jeito no time do Flamengo. Mas acho muito caro, tá certo? Para esses campeonatos que nós jogamos aqui para arrecadar isso tudo. Eu não tenho nada com isso, né? Mas acho que o presidente do Flamengo vai começar a transpirar desesperadamente para tentar segurar o Jesus e cada vez ele escapa mais. Sabe por quê? Porque a mão está com álcool gel. Por isso. Eu conversei com o Landim ontem, né? E o Landim, vou fazer de novo essa parada. Eu conversei com o Landim agora e me dito que estava muito próximo da gente conseguir, né? Essa renovação estava muito adiantada. Aqui não é a variação cambial, a medida dele é realmente alta, mas há uma negociação. Vai negociar por dentro, sabe? Vai acabar por dentro. Eu acho que o Jorge Jesus continua. Para minha mão, não. Eu acho que o Jorge Jesus continua. A questão será que o Flamengo vai ter que negociar algum jogador e a gente continuar mais 2, 3 meses parado aí? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Flamengo não tem condição, por causa dessa folha salarial alta. Patrocinador, como você falou, dizendo, não tem jogo, eu não posso pagar. Né?
Já saiu azeite royal, quem sabe se algum outro vai fazer a mesma coisa. E as coisas vão se apertando. O Flamengo já pagou o primeiro mês de março inteiro, está dizendo que vai pagar talvez mais 2 meses inteiros, e depois que vão voltar. Então a gente precisa desesperadamente de ouvir um papo desse com o Flamengo que volte antes do dia 15 de maio. Se não voltar antes do dia 15 de maio, começa a asfixiar. Então, tudo isso mexe com questão de renovação de Jorge Jesus, mexe com manutenção de jogadores. Já se falou em renovação de contrato com Pedro Rocha, sem ele ter nem jogado. E aí eu vou aproveitar depois, essas vão ser minhas perguntas para você sobre os jogadores que jogaram, o que você achou de cada um. E aí eu vou dar a voz aqui agora ao Pedro e ao Alberto, que eles querem fazer pergunta para você. Vou chamar o Pedro de novo aqui, vamos ver se ele consegue agora. Olá, Gerson, tudo bem? É um prazer falar com você. Consegue me escutar? Tô te escutando agora. Eu te falo aqui da nossa Niterói. Eu quero te fazer uma pergunta como flamenguista, mas antes de como flamenguista, como apaixonado por futebol. Meu pai tem sua idade, meu pai na verdade tem 80 anos, você tem 79. Você foi o ídolo do meu pai. Eu nasci em 1977, você já tinha parado de jogar. E quando eu era criança, meu pai que tentou jogar futebol, mas não pôde por um problema no joelho, meu pai quando me contava histórias para dormir, ele falava no meio de campo que você formou no Botafogo, ali entre 63 e 69, se eu não me engano, e após sair do Flamengo, o meio de campo da seleção que você fez fantástico, alimentando aquele ataque mágico com o Jairzinho Pelé. Meu pai dizia que você foi o maior meia esquerda que ele viu jogar. E como meu pai foi o meu maior ídolo, eu queria saber quem era o ídolo do meu pai. Eu dizia, mas pai, ele jogou junto com o Garrincha, Pelé, e meu pai dizia, a habilidade que o Gerson tinha na perna esquerda, raríssimos jogadores tiveram, raríssimos seres humanos tiveram para fazer qualquer coisa no mundo. Meu pai dizia que você jogava com um pincel, que sua perna esculpia pinturas, que o mundo ficava embasbacado. E então a minha pergunta para esse grande craque, esse mito dos gramados, é sobre a carência que a gente tem, Gerson, no futebol brasileiro, de ter um craque na seleção, vindo de trás. Eu não vou nem dizer que eu tenho a expectativa de ver outro do seu nível, eu acho isso muito difícil. Mas um craque que faça a gente encher os olhos, como a geração do meu pai pôde testemunhar. Depois da Copa que vocês ganharam em 70, com aquele gol que você fez na final contra a Itália, o segundo gol, a gente ganhou o Mundial em 94, mas os nossos dois volantes que conduziam, que faziam a saída, eram Mauro Silva e Dunga. Dois seres humanos incríveis, batalhadores, mas não tinham a sua habilidade. Em 2002, quando a gente ganha a Copa, a gente tinha Gilberto Silva, Vampeta, Cleberson, que não tinham a sua habilidade. As Copas que a gente perdeu, a gente assistiu em 90, Alemão Dunga, Silas, Valdo, Menino Bismarck. Em 2006, Gilberto Silva, Edmilson, Emerson. Em 2014, 2018, Fernandinho, Paulinho. Falta há muitos anos, desde a geração que não ganhou, com Pelé, com Falcão, Sócrates, Zico. A gente nunca mais teve um maestro, um craque, um gênio, um malabarista que fazia pinturas. A minha pergunta como flamenguista, como amante do futebol é: se você entende que hoje o nosso menino Gerson, que diferente de você, começou no Fluminense e veio para o Flamengo. O nosso menino Gerson, um canhoto, habilidoso, virtuoso, que está longe da sua capacidade, mas é um jogador de habilidade diferenciada. Se estaria hoje o destino, se estariam os deuses do futebol preparando um novo canhoto de nome Gerson, que joga com a 8. Será que esse menino pode trazer qualidade para essa seleção, seja ela com o Tite, até que ele será com o Tite, ou com quem vier para as próximas Copas? Você acha que o Gerson poderia ser um bom nome para trazer um pouco mais de qualidade? E minha gratidão a tudo que você fez pelo futebol brasileiro e mundial. Eu sou seu fã. Muito obrigado, Pedro. Agradece a seu pai também, né? Essa gentileza toda. Eu não sei se eu fui isso tudo que o seu pai colocou para você, mas
você pode dizer a ele que eu fiz, pelo menos fiz a minha parte. O que tocava para mim, né? O que tocou para mim, eu procurei fazer, né? Da melhor qualidade. E acho que, sem modéstia, acho que fiz muito bem. Mas eu acho que o Gerson tem todas as condições de enfrentar a seleção brasileira, o meio do campo da seleção brasileira, e ser até o titular. Ele, quando saiu daqui, ele saiu ainda muito novo. E o problema é, esse é que é o grande problema quando sai qualquer garoto daqui para ir para a Europa. Porque a Europa, ela castiga quem chega. Quem já está lá, não. Então, porque quando você chega, você é contratado por alguma coisa que eles viram em você. Senão, não contratava. Então, vira o Gerson. Muito bom jogador, habilidoso, inteligente, tal, safo ali no meio do campo e tal. Vamos pegar esse cara e vamos levar. Pega ele e leva. Chega lá, ao invés de botar ele, de colocá-lo, né, na verdadeira posição, aí é um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, ponta de lança, centroavante, aí mata o cara. Como o cara não rende, ele fica no banco, como ele ficou. De repente no banco está muito caro. Aí o que faz? Empresta ele. Aí ele vai para outro time, como ele foi. E no outro time não está jogando como deveria jogar. Ele não está fazendo aquilo que ele sabe fazer. Aí o que fez? Encostaram ele. Aí ele voltou para o futebol brasileiro. Aí chegou no Flamengo. Passa para lá, um pouco mais para cá. Aí chega o Jesus. Chamou ele, disse assim, ó, eu quero que você jogue dessa maneira aqui. Controla o jogo aqui, toca rápido, faz os lançamentos de fora da área, você bate no gol. Agora, se você pegar esse Gerson de hoje, pro Gerson de ontem, pro Gerson que saiu daqui, pro Gerson que jogou lá em 2 ou 3 times europeus, tá certo? E ver o Gerson de hoje é totalmente diferente. Se você pegar ele agora e botar no time que contratou ele da primeira vez, ele vai arrebentar com o jogo. Por quê? Porque ele já domina aquilo ali, a moda europeia. Por quê? Por causa do treinador. Pela dinâmica que ele trouxe para o meio do campo e para o ritmo, né? Dinâmica, ritmo de jogador do Flamengo, do esquema do Flamengo. Então por isso é que eu acho que o Tite já deveria ter chamado o Gerson e ter administrado ele ali, como é que ele quer que jogue. Porque, por exemplo, eu jogava como um segundo homem de meio do campo, né? Primeiro, naquela época, era a cabeça de área que dizia, ou mais plantado, né? No Flamengo, Carlinhos, cheguei a jogar com o Dequinha. Carlinhos, depois Botafogo, o Elton, aquele gaúcho, depois o Bacholinha, que é o Carlos Roberto, depois o Edson Cegonha, lá no São Paulo, seleção brasileira, com Dino Sani, com Zito e com o Clodoaldo. Tá certo? Muito bem. Eu era sempre segundo homem. Mas uma vez na seleção brasileira, em 68, numa excursão que nós fizemos na Europa, que tinha Rivelino e Tostão, aí o treinador perguntou para mim, você jogaria um pouco mais atrás, um pouco mais plantado, que eu quero botar Tostão e Rivelino juntos? Aí os caras bateu na imprensa, tá maluco? 3 canhotos? Qual é o problema? Já jogaram 3 destros, por que não 3 canhotos? E eu lembrei, o canhoto, ele já nasce sabendo. O canhoto é mais inteligente que todo mundo, porque já nasce sabendo. Então o que acontece? Falei, tudo bem, era o Denilson, que estava no meio do campo. Denilson, que jogou cabeça de área no Fluminense. Eu falei, eu posso até jogar, desde que vocês falem com o Denilson. Se o Denilson reclamar, eu estou fora, me tira, bota o Denilson e bota os dois. Porque não é minha função, não é minha posição. E o Denilson concordou. E eu entrei aqui, um pouco mais atrás.
Então esse é o problema do Gerson. Ele colocou o Gerson, Jesus, na verdadeira posição. Então um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, está no contexto. E às vezes, nesses últimos campeonatos que eu estou falando, que o Gerson não atuou bem, exatamente por isso, que o cara vai no armador, como ia em mim. Tá certo? Ué, Monteiro Castilho, eu escutava na Copa do Mundo o treinador gritar: Costa no Gerson, marca o Gerson. Tanto é que em algumas oportunidades eu troquei com o Clodoaldo. Numa dessas, o Clodoaldo fez o gol. Então, é o Gerson sentir o jogo. Às vezes, ele vem mais atrás. Fica aqui. Daqui ele comanda o jogo, porque ele sabe lançar. Um pouco mais para o lado. Descentraliza aqui. Tira isso daqui. Leva a marcação mais para o lado. Quando aqui, né, tiver à vontade, ele volta. Isso o Jesus fez com o Gerson. Então, por isso, ele está subindo de produção. Talvez nessa chegada, e tomara que sim, e que chegue na seleção brasileira, ele possa, né, jogar tudo para fora que ele sabe e o que ele está aprendendo com o treinador. Isso é muito importante, né? Você saber se colocar no campo, né, principalmente nessa zona aí onde tudo acontece, aonde tem que ter sempre o carimbo do armador, o mais inteligente. É o caso do Xará, do Gerson. É isso aí.